Olha, a nossa vinheta especial das eleições, porque hoje nós temos aqui no Almoço do My News, o primeiro convidado é o ex-governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, que é candidato ao Senado Federal. Bem-vindo ao Almoço do My News. Ô Miriam Clark, primeiro saudar você e aqui também com muito carinho o Marcelo, todos que nos acompanham. Olha, é um prazer muito grande. Como você vê, o Brasil sempre muito animado, viu? Não faltam notícias, né, governador? Agora eu queria começar falando da pesquisa Genial Quest para presidente, foi divulgada hoje, e um dos cenários expostos na pesquisa estimulada, o ex-presidente Lula aparece com 47% das intenções de voto, enquanto Jair Bolsonaro tem 29%. Essa diferença contrasta com os índices da região norte, onde o presidente Jair Bolsonaro ganharia no primeiro turno com 43% das intenções de voto contra 41% do ex-presidente Lula. E já no Nordeste, a diferença entre os dois candidatos é assim gritante. Lula está com 69% das intenções de voto e Bolsonaro com 15%. São duas regiões assim tão próximas, tão coladas, né? As duas mais pobres do Brasil. A que é que você atribui essa diferença de percepção quanto aos candidatos, governador? Olha, Miriam, primeiro, minha solidariedade aqui em seu nome, do Marcelo, a todos os jornalistas, todos os meios de comunicação. Eu sei a importância que tem para a vida, para a família. É lamentável que num ato, se tratando sobre a vida, sobre a família, se coloque uma posição anti-liberdade. Não é como imaginar a vida sem liberdade, a família sem liberdade, como imaginar um mundo sem liberdade, um país sem liberdade. Então, a liberdade de imprensa, a proteção, não é, aos trabalhadores dessa área, o respeito, inclusive, veja essa situação que estamos todos acompanhando, não é, das equipes do The Guardian que desapareceram lá na Amazônia, ali a necessidade de todo o acompanhamento. Mas vejam, a campanha, ela está numa fase que a gente chama de pré-campanha. Na verdade, eu ainda sou um pré-candidato ao Senado, assim como o Rafael, que é o nosso pré-candidato aqui a governador, aqui o ex-presidente Lula e o ex-governador Geraldo Alckmin, pré-candidato a presidente e a vice-presidente, e em julho teremos as convenções. Mas o quadro de verdade, ele polarizou entre Lula e Bolsonaro. Nós temos aqui uma apresentação, um estudo que foi essa semana apresentado, tem da Quest, de várias outras pesquisas do Brasil, em que, quando a gente tem essa consolidação de pesquisas presenciais, nós temos sempre ali, é o exemplo desta última, acima de 50% de intenções de voto para o Lula, já chegando a uma média de 54, 55 em todo o Brasil. E aqui, sim, essa diferença regional. Quais são as novidades? O Nordeste, com uma possibilidade de uma maioria maior da história, ou seja, se a eleição fosse hoje na região Nordeste, teria uma maioria na casa de 13 milhões de votos aproximadamente em favor de Lula e Alckmin. Isso aqui tem a ver com todo um legado, todo um trabalho, enfim, e um reconhecimento também sobre isso. Mas também na região norte, é preciso, veja que aí há uma diferença pequena, mas quando a gente olha Amazonas, Pará, Amapá, Tocantins, que são estados maiores, tem uma diferença para o Lula. Aí vem Roraima, Acre, Rondônia, uma diferença bem mais ampliada pró-Bolsonaro. Agora, é uma região que também, após o entendimento Lula-Alckmin, também tem crescimento. Novidade, o Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, é a região com a maior população e o maior colégio eleitoral das regiões, Nordeste, segundo lugar, Sudeste em primeiro lugar.
Aqui, a novidade, o presidente Lula, Alckmin, bem compreendida essa chapa, eu acho que ela foi um gesto importante, dois líderes que disputaram a eleição e, num dado momento, o ex-presidente Lula diz, meu querido Alckmin, nós temos aqui uma situação gravíssima no Brasil e o povo precisa de nós. Devemos aqui deixar de lado nossas diferenças e marchar juntos agora à disposição para trabalhar para o povo em 2022. E acho que esse gesto foi bastante compreendido. Líderes de diferentes partidos, líderes que têm diferença, líderes de variados setores, seja empresarial, seja dos trabalhadores, seja de artistas, líderes religiosos, compreendem cada vez mais isso. O Sudeste, então, o Nordeste, um peso importante no Brasil. O Sul, o Lula já se destaca na frente no Rio Grande do Sul, um empate ali no Paraná, perde ali para o Bolsonaro em Santa Catarina, e o Centro-Oeste, ali agora com uma modificação, já nas últimas pesquisas, sinalizando ali próximo de um empate em Mato Grosso do Sul, Goiás, ali o Bolsonaro com uma diferença ainda considerável no Distrito Federal, mas, no geral, assim, há um sentimento do povo, Miriam, eu diria isso, de resolver no primeiro turno, ou seja, a situação é grave, carestia, não é? A população percebe isso no bolso, a renda caindo, precarizando o emprego. Quando você olha a divulgação do desemprego, parece uma maravilha, mas quando a gente estratifica e verifica que chega entre desemprego e emprego precário, subemprego, a próximo de 40%. Isso é um dado histórico, com a renda caindo em torno de 8%. O mundo todo teve crescimento pós-pandemia e o Brasil queda. Então, aqui tem, na verdade, uma ausência de governo. Então, eu encerro colocando para você, qual foi o plano para a pandemia? Nenhum. Qual é o plano para a saúde no momento que tem muitas coisas a resolver, inclusive a Covid aí novamente dando as caras? Qual é o plano para a educação? Qual é o plano do governo federal para o social? Qual é o plano para a reindustrialização? Qual é o plano para a área da ciência, da tecnologia, para a política internacional? Então, essa ausência de governo faz revelar o legado ainda de modo mais forte, tanto do Lula, a experiência dele, do Geraldo Alckmin. Eu acho que é isso que prevalece agora e vai prevalecer cada vez mais, na minha visão. Agora, governador, você criticou a proposta do presidente Jair Bolsonaro de compensar os estados para zerar os impostos que vão lá cair em cima do diesel, do gás de cozinha. E isso é esquisita a proposta, porque seria só até o final do ano, né? Desse ano eleitoral, já é uma coisa que a gente estranha um pouco a proposta, mas você disse que essa proposta estava sendo feita para jogar o povo contra governadores e prefeitos. Mas aí eu te pergunto, isso também não joga o povo contra os governadores e prefeitos que são aliados do presidente? Como é que você avalia essa proposta dele? Sim, veja que ele coloca na mesma lista, inclusive, os que são do lado dele, na minha visão. O líder dos caminhoneiros, o Chorão, essa semana, disse uma coisa interessante. O presidente da República é que nem aqui querer que o vizinho que mora aqui do seu lado é quem paga a conta, não é, das suas dívidas. Você tem um problema, tem uma dívida e bota o vizinho para resolver. Na verdade, cada um tem que resolver o seu. Veja só, nós, os governadores, ainda em 2021, ali quando, final de 2020, já dava sinais de descontrole da inflação, o câmbio alterado. O Brasil tem um problema, Miriam, muito grave, porque é um país diferente de outros, são poucos países do mundo que tem uma coisa que Deus deu ao Brasil, autossuficiência em petróleo. Aliás, lá atrás, no governo do presidente Lula, os investimentos no pré-sal permite que a gente tenha uma produção de petróleo maior do que o consumo brasileiro. Qual é o problema? Falta de refinaria. Ou seja, como o Brasil
abandonou ali desde 2016, ali ainda no governo do presidente Michel Temer, a política de estímulo à ampliação do refino no Brasil, abandonando investimentos mesmo. O que aconteceu? Passou o Brasil a ficar dependente da importação de gasolina e de óleo diesel. Então, varia o preço por causa da guerra da Ucrânia com a Rússia. Lá em outro país, onde nós compramos gasolina e compramos óleo diesel, e esse preço, são 400 empresas hoje que compram do exterior, é o preço praticado no Brasil. Internacionalizaram o preço da gasolina e o preço do óleo diesel. O que o ex-presidente Lula diz? Precisa brasileirar, precisa nacionalizar, colocar em reais o preço da gasolina, do óleo diesel, do gás, da própria energia. Para quê? Porque a gente tem um custo de refino mais barato que outros lugares do mundo. Então, o primeiro passo definitivo é isso. Mas enquanto ele não acontece, o Brasil trabalhava com um fundo, era a CID, a Contribuição sobre os Combustíveis. Lá na greve dos caminhoneiros ali, em 2017, mentiram para os caminhoneiros e para os brasileiros, dizendo que tirando a CID, aquela contribuição, que também tinha parte da receita de estados e municípios, que era para melhorar as estradas, pode verificar que de lá para cá a gente teve uma situação de piora nas rodovias do meu estado, inclusive, e do Brasil. E veja, a gasolina, que era R$ 4,00, foi subir para 6. Aí, quando foi no final de 2021, disseram, a solução é o ICMS. Agora tem que congelar o ICMS. Aceitamos, os governadores, congelamos a partir de 1º de novembro do ano passado. O Piauí, ele tem uma cobrança de 75 centavos por litro do combustível. Permaneceu desde 1º de novembro, o preço que era R$ 6,00 foi para 8, para 8,50, chegando até a R$ 10,00 em alguns lugares. E tanto subiu a gasolina como o óleo diesel, ou seja, de novo enganaram ali o povo brasileiro, os próprios caminhoneiros, enfim, pessoas físicas e pessoas jurídicas que sentem no bolso. Então, qual é a proposta, então? É o Fundo de Estabilização e Compensação para baixar o preço dos combustíveis. Então, a decisão é, quanto é que o governo tem? O governo diz que tem 22 bilhões, outra hora diz que tem 50 bilhões. De onde vem o dinheiro que nós estamos apresentando? O governo federal é quem está lucrando com a crise dos combustíveis. Por quê? Porque o governo é sócio da Petrobras. A Petrobras, o ano passado, enquanto o povo sofre com o preço da gasolina e do óleo diesel, o governo aumentou o lucro da Petrobras para 106 bilhões de reais. Desse valor, cerca de 45 bilhões é da União. A outra parte, metade, é de investidores brasileiros e investidores estrangeiros. E agora, este ano, só ali janeiro, fevereiro e março, 44 bilhões de lucro. Então, vai dar uma montanha de dinheiro. Se pegar esse chamado lucro extraordinário, receita extraordinária não esperada, e fizer o fundo de compensação, o governo decide, eu quero baixar R$ 1,00, eu quero baixar R$ 2,00, eu quero baixar a gasolina de 8 para 7 reais, eu quero baixar de 8 para 6 reais, o governo decide. E aí coloca o dinheiro e ali dá o desconto no posto da gasolina, através da distribuidora, se faz a fiscalização. Numa medida, eu defendo, provisória, tanto vale a mesma regra para a gasolina, para o óleo diesel, para a energia, para outras áreas, dá o desconto provisório, enquanto se tem, no caso dos combustíveis, a ampliação do refino, que é o que dá a solução definitiva. Então, se o governo quiser resolver, este é o caminho, dar o desconto, não precisa, de emenda constitucional aqui, porque esse caminho que eles estão escolhendo do ICMS é um caminho em que é uma PEC, que é difícil de votar no Congresso, mas, além disso, o governo federal mexendo, que a Constituição não permite,
com uma receita que pertence a estados e municípios. Imagine os governadores, ali vão dizer agora, nós vamos tirar o IPTU, que é dos municípios, vamos tirar o ISS dos municípios, manda uma emenda para as Assembleias Legislativas. Então, você esculhamba tudo, você desorganiza a federação. Quando a gente fala tirar dinheiro do ICMS, tirar dinheiro de estado e município, parece coisa entre governo e governadores. Nós estamos falando, né, na proposta que foi aprovada na Câmara, de tirar, Miriam, 21 bilhões do Fundeb, da educação, tirar 11 bilhões do Sistema Único, do Fundo de Saúde, de tirar 42 bilhões da segurança, do social, das obras, ou seja, estão falando disso. Então, não é um dinheiro do nada. Então, você desmonta, você piora a situação do Brasil. Então, ao que parece, o governo insiste em fazer a política pela política, como eu chamei, uma birra do presidente com os governadores, que não leva a coisa nenhuma, que se quisesse resolver, tinha resolvido já em 2021, e o povo sofrendo, Então, é isso que tem que parar. Eu acho que é hora da gente olhar aqui, olho no olho, sentar à mesa. Veja, eu estou animado aí com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, chamando aí para uma mesa de negociação, o diálogo. Esse país precisa de diálogo, em vez de estar atacando jornalista, atacando o Supremo, atacando o TSE, atacando governadores. Diálogo é tudo que o Brasil precisa, de bom senso, diálogo e um foco e um olhar nos problemas reais do povo brasileiro. Agora, governador, quando eu estava falando que você viria para o almoço hoje com a Mara Luque, ela sempre lembra da consultoria com o economista Raul Veloso, que solucionou o déficit da Previdência dos servidores públicos do seu estado. Foi sempre elogiado, né, esse saneamento aí nas contas. E eu queria te ouvir a respeito de teto de gastos. Falando, né, todas essas questões econômicas, qual é a sua, o presidente, o candidato, né, Lula, o ex-presidente Lula disse que tudo bem não ter o teto de gastos. Qual é a sua visão sobre isso? Olha, nós defendemos aqui, eu que sou governador do partido do presidente, mas nosso campo político aqui, o Camilo, agora a Isolda no Ceará, a Fátima, ali o Paulo Câmara, do PSB lá em Pernambuco, mas também o Casa Grande no Espírito Santo, mesmo o governador Helder Barbalho no Pará, o governador Rui Costa na Bahia, governadores de diferentes partidos. Nós temos em comum, e principalmente esse campo político, um cuidado com as contas públicas. Então, o Piauí era a vida inteira salário atrasado, agora paga dentro do mês, um calendário anual de pagamento, 15% da receita para investimento. Por quê? Porque aqui nós temos o cumprimento da responsabilidade fiscal. Quando o presidente Lula também assumiu em 2003 como presidente, o país estava quebrado nas mãos do Fundo Monetário Internacional. Ali a dívida externa era dinheiro emprestado pelo Fundo Monetário para poder pagar o dia a dia. E ele organizou, a inflação estava alta, juro alto, desemprego alto, fome. Ele organizou um plano, criou uma estabilidade, criou uma confiança, diminuiu o risco Brasil, fez um plano. E assim, o que é que ele está dizendo? Não é razoável o país, não na situação que está o Brasil, se amarrar. Veja aí, tem uma meta primária de 170 bilhões. Botaram um teto. O próprio presidente já quebrou esse teto, furou não sei quantas vezes esse teto. Agora mesmo está pensando aí em fazer uma manobra, de criar aí um decreto de calamidade, mas não é para resolver o problema do povo, é para poder resolver problemas da eleição. Veja que coisa maluca. Então, o que o presidente Lula diz é assim, não abro mão do Brasil, a partir do poder executivo, de ter capacidade de investimento. Então, tem que separar um dinheiro para cuidar das coisas emergenciais,
das pessoas que estão aí na pobreza, morando na rua, um frio danado que está aí em São Paulo, e pessoas morando na rua com fome, precisando de atendimento. Precisa cuidar de gerar emprego, de apoiar empreendedores para poder ter mais empreendimentos, para poder ter mais emprego. Precisa cuidar, não é, das rodovias, de habitação, voltar a ter projeto de investimento na área da produção de alimentos, da industrialização, das tecnologias, de apostar em pesquisa, investir em educação, investir em saúde, olhar toda essa fila que está na saúde aí pós-pandemia, Sim, pessoas precisando de cirurgia. Então, o que eu estou lhe dizendo é que, para isso, não é razoável por causa de um teto. Ele vai, sim, cumprir, como eu também defendo e faço e fiz, regra de responsabilidade fiscal, controle das despesas, controle aqui para reduzir a dívida, como ele fez, mas também voltado para ampliar investimento. O Piauí hoje tem uma das maiores capacidades de investimento do Brasil, tem uma previdência sólida que garante as condições de reajuste, como a gente deu agora, para aposentados, para pensionistas e condições de pagamento. Então, esse caminho é que esperamos para o Brasil e, com certeza, é isso que faz o povo ter esse carinho, essa esperança aí a partir do ex-presidente Lula, agora junto com o ex-governador Geraldo Alckmin. agora, governador, você citou o Rodrigo Pacheco, a intenção dele de dialogar. Ele afastou a possibilidade de golpe caso o Bolsonaro perca as eleições. Que você acha? Que vai acontecer, especialmente se a gente tiver um cenário desse, assim, de vitória no primeiro turno? O que vai acontecer? Quer dizer, o presidente também já disse que não vai aceitar o resultado, que não confia, ele já avisou tudo, mas o que pode ser feito no dia seguinte ou no próprio dia? O que as pessoas podem fazer para manter o processo democrático? Olha, mais de 80% do povo brasileiro é contra golpe, é a favor de democracia, né? Uma parte não se pronuncia e é um número muito pequeno que defende autoritarismo. Esse país tem uma memória, não é, do que significa, não é, ter um ditador, não ter diálogo, não ter liberdade de imprensa, não ter liberdade religiosa, não ter liberdade de empreendedores, não é? Ou seja, uma voz única. Isso aqui nós já vivemos, é coisa do passado. O Brasil tem uma Constituição que é fruto de um pacto importantíssimo de classe, a partir de 1988. O Brasil é uma democracia forte e, nesse aspecto, líderes do Congresso Nacional, do Fórum dos Governadores, dos municípios, dos empresários, do Supremo, do Ministério Público, líderes, os artistas, os intelectuais, os cientistas, ou seja, há uma união nacional no campo e na cidade por democracia. O Exército Brasileiro tem hoje um quadro amplamente majoritário de defesa da Constituição e da democracia. Então, o que eu digo a você é que vamos dizer assim, essas rompantes de autoritarismo têm que ser combatido e tem que ser combatido. Veja, não é razoável o plano do governo distribuição de arma, de munição, que amplia a criminalidade, praticamente só favorece o crime organizado. Então, o país precisa realmente voltar a ter paz, estabilidade, previsibilidade, planejamento emergencial de curto, de médio e de longo prazo. O Brasil precisa voltar a ter esperança. Nós somos um povo alegre, um povo para cima, um país com uma potência extraordinária, num momento extraordinário do planeta. O Brasil tem que ajudar outros países do mundo numa integração a sair dessa situação atual. Então, eu digo que o povo brasileiro tem hoje toda a firmeza na sustentação. E líderes como o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, mas também líderes empresariais, ontem esteve em São Paulo, ontem dialogando com vários setores, têm a compreensão e não abrem mão da defesa da democracia. Pode acreditar, estamos juntos e a democracia é forte porque temos uma sociedade forte que ama e sabe a importância da democracia. Tá
Tá certo, governador. Olha, agradeço demais a sua participação aqui. Tem muitas perguntas no chat, não vai dar para a gente colocar tudo, porque nós combinamos um horário que o governador abriu na agenda dele para falar com a gente. Mas quero agradecer demais a sua participação aqui no almoço do My News. Miriam, primeiro meu abraço aqui a você, a todos que nos acompanharam, meu agradecimento. E aqui também, em nome do Marcelo, quero aqui transmitir aqui todo o nosso apoio. Queremos democracia com liberdade, e liberdade de imprensa é essencial. Estamos juntos. Um abração, governador. Tchau, tchau.